Olá, vou repassar algumas dicas bem interessantes como utilizar a oratória, a comunicação oratória no atendimento, no seu dia a dia lá na sua empresa. Algumas dicas bem interessantes para trabalhar o impacto da comunicação oratória no atendimento. O que eu posso utilizar essa ferramenta para eu impactar melhor e ser mais assertivo no nosso dia a dia? Primeira dica, imagine você chegando para a pessoa, ela diz, bom dia. O tom de voz dela mostra que ela não deu um bom dia confiante, animada. Então, o tom de voz, bom dia, olá, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, o tom de voz que você utiliza no seu contato com o cliente de imediato, isso vai impactar, isso mostra que você está animado. Então, começa a observar como que está teu tom de voz quando você faz o cumprimento. Então isso é uma dica bem interessante para você. Outra, se tu tá ao telefone, você cuidar da tua velocidade da fala. Imagina você falando muito rápido, o cliente não vai entender o que tu tá falando. Então procurar falar de uma maneira mais adequada, devagar, para que a pessoa do outro lado da linha entenda. Isso também presencialmente. Então, cuidar teu tom de voz e a tua velocidade na fala. Outra dica interessante, você fazer uma adequação do tom de voz com o teu cliente. Se o teu cliente fala um pouquinho mais baixo, imagine você atendendo uma senhora, hein? Ela chega, fala mais, uma senhora de idade, falando mais baixo, e você fala muito alto, né? Então o que você tem que fazer? Baixar o teu tom de voz para entrar numa sintonia com aquele teu cliente. Isso é muito interessante e estratégico para você entrar num processo de comunicação mais convincente e atender de uma maneira mais eficiente, utilizando o processo de comunicação oratória. Então não esqueça, cuide do teu tom de voz quando você faz um cumprimento por telefone ou presencialmente. O tom de voz no bom dia pode animar o teu cliente como desanimar ele. E cuidar quando você está falando ao telefone, o teu tom de voz, a tua velocidade, para ver se o cliente do outro lado está entendendo. Lembra que comunicação não é aquilo que eu falo, e sim que a outra pessoa entende. Então você tem que modular teu tom de voz e pegando sempre um feedback daquele cliente se ele está entendendo o que tu está falando. E outra dica, diminuir o teu tom de voz ou aumentar um pouquinho para entrar em sintonia com o cliente. 3 dicas bem interessantes. Tchau, até a próxima. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seus comentários, vem conosco.